Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus para você que está comigo pelo Instagram, para você que está comigo pelo YouTube. Seja muito bem-vindo à nossa aula 9, a mais uma aula de Cântico dos Cânticos. É muito bom poder estar aqui nessa manhã com você, muito bom poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. E eu quero convidar você aí que for entrando, você aí que for me saudando com bom dia, com tudo bem, que você já pega o aviãozinho, já envia, ó, tá aqui o aviãozinho, já envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem, essa aula junto conosco. E nós vamos começar essa manhã, antes de mais nada, orando e colocando esse tempo diante do Senhor. Então, sem demoras, eu já vou desativar os comentários aqui, a gente conversa no final. E eu queria convidar você aí para preparar papel, caneta, seu caderninho, seja lá o que você vai usar para anotar, para a gente estar junto. Feche seus olhos onde você estiver, vamos orar. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, cheios de gratidão, nós entramos diante do trono da graça, Senhor. Entramos diante do trono da graça a fim de receber a misericórdia que tem para hoje. Senhor, obrigado pela sua cruz, obrigado pela redenção, obrigado por ter nos salvado de nós mesmos, do pecado, do maligno, da morte, do inferno. Obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar nessa manhã. Queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Te amamos com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. E pedimos e invocamos o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Espírito Santo, agora, em cada casa, onde há alguém conectado, onde há alguém fazendo esse estudo, eu te peço, Espírito da verdade, vem sobre nós, revela-nos o Cristo, faz o nosso coração ser mais apaixonado por Jesus e leva-nos à maturidade. É isso que nós pedimos nessa manhã e nós te entregamos esse tempo. Faz aquilo que só você pode fazer, Espírito Santo, convence-nos da verdade. Nós te entregamos essa manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, nós estamos então hoje na aula 9 de Cantares. Nessa nona sessão, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o capítulo 1, versículo 5, tá? Versículo 5. Então você pode abrir na sua Bíblia aí, lembrando que esse estudo é um estudo do IHOP, da International House of Prayer, autorizado pelo Mike Bickle. Nós estamos estudando o estudo do IHOP, ok? Então nessa sessão, nós estamos cobrindo o livro todo de Cantares aí, verso a verso, sem data para terminar. Nós estamos então no 1.5 e eu quero convidar você para já abrir. Lembrando que a gente está fazendo a aplicação desse estudo, aplicação espiritual, né? Então nós estamos aplicando esse cântico a Jesus como rei. Então a gente sabe que é um livro que é para ser entendido dentro do contexto do amor no matrimônio, do amor no casamento, mas nós estamos aplicando espiritualmente, tomando Jesus como rei e a noiva como a igreja de Jesus. E o objetivo do livro é que a noiva saia de um lugar de imaturidade, do início da sua jornada, e chegue num amor santo, num amor maduro diante do Senhor, ok? Então, a gente precisa lembrar disso, que o Espírito Santo inspirou toda a Escritura, quando ela foi escrita, e para quê? O Espírito Santo inspirou esses homens a escreverem de uma maneira que eles glorificassem e revelassem Jesus. Então, se Cântico dos Cânticos está na Bíblia, foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, ele também foi escrito para glorificar e revelar Jesus. E nós sabemos que no Cântico dos Cânticos, Jesus está sendo glorificado ali através do Espírito Santo, pela escrita de Salomão, como rei, como Deus noivo, e nós, enquanto crentes, enquanto noiva deste rei. Beleza? Dito isso, vamos ler versículos 5 e 6. Diz assim o texto: Sou morena e bela, ó mulheres de Jerusalém, morena como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não me olhem assim, porque sou morena. O sol me escureceu a pele. Os meus irmãos se zangaram comigo e me obrigaram a cuidar das suas vinhas. Da minha mesmo, da minha videira, eu não pude cuidar. Em outra versão, diz assim: sou morena, ou estou escura, porém bela. Então ela está falando aqui, gente, da escuridão do seu coração. Ela está dizendo que
ela percebeu essa escuridão do seu coração nessa aplicação espiritual, figurada, simbólica, mas que ela é amada, que ela é bela pelo noivo ou por Deus, ok? Então ela fala, ó filha de Jerusalém, sou morena, sou escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não me olhem assim, porque estou escura, o sol queimou a minha pele, é isso que ela vai dizer. Os filhos da minha mãe se zangaram comigo e me fizeram tomar conta das vinhas, mas da minha própria vinha eu não pude cuidar. A gente precisa falar aqui sobre as tendas de Quedar. Talvez você não saiba, mas as tendas que eram usadas no deserto para abrigar as pessoas, elas eram feitas de pele de cabra. E essa pele dessa cabra era preta, então você ia no deserto e você ia encontrar várias tendas escuras, tendas pretas. Imagina, gente, no deserto o contraste de uma tenda feita de pele de carneiro ou de cabra preta, em contraste com a areia. Era uma coisa que ressaltava, que aparecia. É por isso que ela usa aí escura como as tendas, porque as tendas eram feitas de pele preta, ok? E aí ela também fala bela como as cortinas de Salomão. E como eram as cortinas de um palácio? Eram cortinas brilhantes, cortinas alvejadas. Então, é isso que ela está dizendo sobre o contraste que ela está querendo reforçar. Então, escura como as tendas, imagine uma tenda preta no deserto em relação à areia, como aquilo destaca. E imagina uma cortina num palácio alvejada, brilhante. Olha o contraste disso, é isso que ela está querendo mostrar. E ela diz que ela está escura porque ela estava no sol, ela estava trabalhando no sol. A gente precisa lembrar disso, ela estava cuidando de vinhas. E naquela época, alguém que era um camponês, alguém que cuidava de vinhas, não tinha como hoje o que a gente tem, né? Hoje a gente tem protetor solar, hoje a gente tem tantos equipamentos, né? Roupas com proteção ultravioleta. Naquela época não existia isso. Então, as pessoas que trabalhavam ao sol, expostas ao sol, elas queimavam. Isso falava a respeito da sua necessidade, a respeito da sua própria condição de vida. Ela era uma mulher trabalhadora e ficou tanto no sol trabalhando que ela queimou a sua pele. Engraçado que hoje a gente vai pro sol, a gente quer até passar bronzeador, né, para ficar escura e tal, mas naquela época, ficar queimado do sol significava a sua necessidade, como você era trabalhador. Então, a gente viu essa noiva durante o livro todo, dizendo, se ele me beijasse, você lembra? Se ele me cobrisse com os beijos da sua palavra, as suas carícias são melhores do que o vinho, os seus perfumes são suaves, o seu nome é como um perfume derramado, não é à toa que as jovens te amam. Lembra, gente, que nós vimos semana passada? Leve-me com você, leve-me o rei para os seus aposentos. Então ela está exaltando o rei aqui, olha, estamos alegres e felizes por sua causa. As amigas falam para a noiva, celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Ela diz, com toda razão você é amado. Percebe que do versículo 1 até o versículo 4, estava tudo lindo. Só haviam ali elogios, exaltações. Mas aqui no versículo 5, quando ela quer fazer esse paradoxo, ou esse contraste entre as tendas pretas do deserto e as cortinas alvejadas de Salomão, aqui é a primeira vez onde a noiva começa a tocar na sua fraqueza. Então veja, até aqui estava tudo ótimo, mas aqui para frente ela começa a tocar num ponto de tensão, num ponto de crise. Ela começa realmente a tocar num lugar de fraqueza. Então, gente, a jornada da noiva, o capítulo 1, versículo 5 em diante, vai começar com uma crise espiritual. E é isso que a gente precisa entender. Que essa crise espiritual, ela é comum a todo crente fervoroso pelo Senhor. Ela é comum a todo crente que está começando na jornada. A gente já viu um pouco dessa crise nas primeiras aulas, mas essa crise está explícita no contraste que ela está querendo imprimir nesse texto que nós lemos. Estou escura no meu coração. O que ela está dizendo? Eu reconheço meu pecado. Eu reconheço a escuridão que há dentro de mim. Assim como uma tenda preta, feita de cabra, né, de pele preta, como ela destaca num deserto,
Eu consigo olhar para a minha vida e consigo ver a parte escura do meu coração. Consigo ver aquilo dentro do meu coração que diz respeito ao pecado. Mas ela também declara: mas eu sou bela, eu sou formosa diante de ti. Ou seja, ela reconhece o seu pecado, mas ela reconhece também a sua amabilidade. Ela reconhece a sua fraqueza, mas ela também reconhece a sua formosura diante de Deus. E a isso nós chamamos nas aulas anteriores de paradoxo da graça. É essa crise, gente, que a gente vive na jornada de cada crente. A gente acaba descobrindo o quão escuro a gente é no nosso coração. É verdade ou não é? E, gente, essa é uma revelação crescente na nossa vida. Porque às vezes a gente pode achar que entender a fraqueza ou a escuridão do nosso coração é algo que diz respeito só ao crente maturo, só ao novo convertido. Mas não. Todos nós, conforme nós andamos com Deus, nós vamos descobrindo uma revelação crescente da escuridão do nosso coração. A verdade é que quanto mais a luz do Espírito Santo começa a brilhar sobre nós, quanto mais o Espírito começa a nos iluminar, nós vemos um pouco mais, nós recebemos mais luz. E quanto mais luz nós recebemos, mais luz nós obedecemos. E aí o Espírito Santo nos dá mais luz. Eu gosto de uma analogia que o Mike usa. Ele usa a analogia de olhar no microscópio. De olhar para uma lâmina no microscópio. Não sei se você já teve essa oportunidade, eu na faculdade já fiz isso algumas vezes. A lâmina, gente, ela pode estar completamente limpa. Você pode limpar ela e tal, você coloca no microscópio. Quando você coloca ela e aumenta a visão em 10 vezes, mesmo tendo limpado, a lâmina ainda vai aparecer sujidades. E aí você pega e tira a lâmina e limpa novamente. E você coloca ela no microscópio e você aumenta ela 100 vezes. E você vai encontrar mais sujeira. E quanto maior o poder de aumento do microscópio, mais nós vemos as sujidades. Mais nós vemos e percebemos aquilo que nós não tínhamos percebido antes naquela lâmina. E é assim que funciona quando a gente anda com o Espírito de Deus. Quando a gente anda na luz do Espírito Santo. Quanto mais luz a gente recebe dele, mais luz Deus nos dá. Quanto mais a gente anda no poder, mais é como se o Espírito Santo aumentasse o nosso campo de visão para perceber a escuridão do nosso coração. Quanto mais maduros na graça de Deus, mais escuridão nós percebemos na nossa vida. Agora, se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos desenvolver na nossa jornada de maturação com Deus, à medida que nós crescemos na revelação maior do nosso orgulho, do nosso pecado, da nossa escuridão, nós também precisamos crescer igualmente na revelação da nossa beleza diante de Jesus, da nossa beleza, da nossa formosura diante do nosso Deus, do nosso Rei noivo. Presta atenção. É a combinação, é a junção dessas duas verdades. Estou escura, mas sou bela. A escuridão dos nossos corações e a nossa formosura, a nossa beleza diante de Deus. É a combinação dessas duas coisas que nos faz amadurecer. Porque quando a gente percebe, gente, a escuridão do nosso coração, quando nós percebemos pecado no nosso coração, nosso potencial para o mal, uma coisa acontece, nós sentimos humildade, nós sentimos temor diante do Senhor. E isso faz a gente andar como pobres de espírito, como diz o Sermão da Montanha. Então, é preciso perceber e sentir essa humildade, esse temor, esse zelo, porque isso é parte de quem nós somos. Mas quando nós nos vemos como formosos, como belos e amáveis diante do Senhor, isso nos enche de confiança, isso nos enche do Espírito da graça e enche o nosso coração de gratidão para poder continuar numa jornada de amor e maturidade com Jesus. Agora, a gente já falou sobre isso, alguns grupos e algumas pessoas enfocam ou dão um destaque apenas para a escuridão do nosso coração. Eles enfatizam o quanto nosso coração é escuro, o quanto nós somos pecadores
E isso é um ponto muito importante, nós precisamos disso. Mas se nós não enfatizarmos igualmente, presta atenção nisso, se nós não enfatizarmos igualmente o quão belos e formosos nós somos diante do Senhor, nós somos aos olhos de Deus, então, gente, a nossa confiança no nosso relacionamento com Deus vai por água abaixo. E isso vai produzir vergonha, ao invés de produzir zelo, confiança, amor, crescimento, maturidade. Então, o que o Espírito Santo busca? Ele busca produzir em nós, em cada estação da nossa vida, confiança diante de Deus em amor. Confiança de que Deus nos ama, de que o Senhor nos perdoou em Cristo na cruz e que nós podemos amar o Senhor de volta. É isso. Nós precisamos ter confiança de que o amor que nós vivemos, apesar de muitas vezes ser um amor fraco e imaturo, é um amor genuíno, um amor real. Mesmo quando ele é jovem, quando ele é imaturo, ele ainda assim é verdadeiro. Aí eu queria que você abrisse comigo Jeremias 17. Porque Jeremias 17 há uma revelação muito importante sobre essa parte do estou escura. Abre aí comigo Jeremias 17. Você vai ler comigo o versículo de número 9. Jeremias 17, 9. Diz assim, olha: o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, e dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Então, Jeremias 17, 9 nos dá o entendimento tremendo, profundo do pecado no coração humano. Eu não sei você, mas quando eu era mais nova, eu tive desde que eu me entendo por gente, eu frequento a igreja, né? Eu conheço o Senhor desde a minha infância. Então eu sou aquele tipo de pessoa que na igreja já fez de tudo. Já cantou, já dançou, já participou de ministério infantil, já limpou a igreja, já limpou banheiro, eu já fiz de tudo. Mas eu tive um encontro com o Espírito Santo de uma forma especial aos 17 anos. E eu lembro lá nos meus 17 anos, quando eu era mais nova, eu amava o Senhor com tanta intensidade, mas eu tinha tão pouca consciência, gente, da minha escuridão. E isso não era só com 17 anos, não. Isso me acompanhou ainda durante um tempo. Eu sabia que eu tinha alguns problemas na minha vida, mas eu realmente achava que isso, com o passar do tempo, ia ser resolvido. Eu realmente acreditava que eu estava caminhando de glória em glória com o Senhor. E sabe, é verdade isso. É verdade essa impressão que eu tinha. Mas eu não entendia o potencial enganoso do meu coração. E conforme os anos foram passando, hoje eu tenho 35 anos, e eu sei que isso só vai crescer, mas conforme os anos foram passando, hoje eu tenho um pouco mais de clareza da escuridão do meu coração. E de como o meu próprio coração é enganoso. Jeremias está dizendo aqui, ó, o coração é enganoso acima de todas as coisas. Ele está dizendo, não tem nada mais enganoso do que o coração humano. O nosso coração nos dá um nó. Ele é desesperadamente perverso. Quem pode conhecer a escuridão ou a sua capacidade completa de pecaminosidade? Quem pode entender do que o nosso coração é capaz? Se Deus e a graça de Deus não tivesse contendo a vida do crente, até onde a gente iria? A gente pode ver isso. Abre aí mais um texto comigo. Abre em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 22. Você vai ver o apóstolo Paulo falando aí, ó, sobre se despir do velho homem, se vestir, né? Ou se revestir da nova natureza. 4:22. Diz assim o texto, ó. Livrem-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Então marca essa palavrinha aí, engano. É isso que Jeremias fala, coração enganoso, é isso que Paulo está falando.
que a velha natureza tem esses desejos enganosos dentro de nós. Paulo exortou, gente, a deixar essa velha natureza, porque ela se corrompe por desejos cheios de engano. As nossas motivações nos enganam. A gente pensa que a gente tem controle, a gente pensa que a gente consegue dar conta das coisas, mas de repente esse engano se levanta nas nossas emoções, na nossa maneira de pensar, no nosso estilo de vida. Então nós precisamos nos despir disso. Nós não podemos confiar no nosso próprio coração. É isso que Paulo vai dizer. Se você quiser abrir mais um texto aí, 1 Timóteo, abre comigo. Abre aí em 1 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 15. Também Paulo dizendo aqui, ó. E eu quero que você leia essa afirmação de Paulo sobre si mesmo. Olha só. Paulo diz assim: essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Gente, presta atenção nisso. Nós vemos aqui em 1 Timóteo um apóstolo, um cara maduro. Não estou falando de um cara novo convertido, estou falando de um cara maduro. Um apóstolo maduro que diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, dos quais eu sou o principal de todos. Talvez você pense assim: Paulo, você não está falando de verdade isso, né? Você está exagerando, você está sendo modesto ou está agindo com falsa humildade aí, Paulo. Não é possível que você ache que você é o pior dos pecadores. Gente, olha, com certeza, poucas pessoas na história alcançaram o nível de maturidade, de relacionamento com Deus, como Paulo vivenciou, como Paulo tinha. Um cara que visitou até o terceiro céu e disse que viu coisas que eram inefáveis, impossíveis de contar. Poucas pessoas viveram o que Paulo viveu. Mas Paulo, quanto mais luz ele tinha, quanto mais maduro ele era, mais claramente ele percebia a escuridão do seu próprio coração. É isso que a gente está vendo aí. Que a nossa carne é fraca, que a nossa carne é pecaminosa, que o nosso coração tem desejos e desejos sombrios e desejos enganosos. E isso é verdade sobre mim e sobre você. Mas atenção, apesar disso ser verdade, não é toda a verdade. É verdade, mas não é toda a verdade. É como Deus nos vê, é como Deus nos enxerga pela graça, que faz toda a diferença. Então, quando alguém fala sobre o seu pecado, sobre a sua escuridão, é verdade. Na verdade, é provável que o problema da sua escuridão e do seu pecado seja muito maior do que a própria pessoa até entende. Mas não é toda a verdade. Não é nem mesmo a verdade mais poderosa sobre eles. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. E ele foi a propiciação. Ele foi o resgate. Ele foi aquele que verteu o seu sangue para nos comprar e nos dar uma nova natureza. Então, apesar de estarmos ainda nesse velho corpo e termos essa luta com a antiga natureza dentro de nós, apesar de ser verdade que nós estamos escuros no coração, nós não podemos esquecer que há uma segunda parte. Então é verdade, mas não é toda a verdade. Gente, eu não sei você, mas em relação ao pecado, eu, Val, já fiquei surpresa na minha vida quando eu percebi em mim luxúria, quando eu percebi em mim raiva, quando eu percebi em mim confusão de tudo quanto é tipo, quando eu me vi muitas vezes incrédula, decepcionada com Deus, quando eu não confiei nele, eu já fiquei surpresa comigo. Aliás, quando você fica surpreso com o seu próprio pecado, isso é um sinal de outro pecado, é sinal de orgulho. Quem fica mais surpreso com o seu próprio pecado é porque é mais orgulhoso. A gente não deveria se surpreender, porque Jeremias 17 fala: o seu coração é extremamente perverso, enganoso. Ele é a coisa mais enganosa que existe. Mas me surpreendeu. Então, grava isso aí. Se você está anotando isso, anota aí. O grau que o pecado te surpreende é o grau do seu orgulho. Eu já percebi isso. Como orgulhosa eu era. E quanto eu disse para vocês, quando eu era mais nova,
eu não compreendi a escuridão do meu coração. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo, nossa, isso é verdade, o meu coração é muito enganoso. Eu não posso confiar nele. Mas deixa eu te falar, apesar de ser verdade, essa não é toda a verdade sobre mim. A verdade é que Deus sabia o quão escuro eu seria no meu coração. Deus sabia o quão escuro você seria no seu coração. Antes mesmo da gente nascer de novo. Antes mesmo da gente aceitar Jesus. Antes mesmo da gente responder a Ele através da pregação do Evangelho. Mas Jesus nos quis mesmo assim. Jesus te desejou, mesmo conhecendo muito mais da escuridão do seu próprio coração, mesmo sabendo mais da sua capacidade para pecar do que você mesmo. Ele sabe melhor do que você sobre a sua capacidade. Ele te escolheu mesmo assim. Ele me escolheu mesmo assim. Ele não mudou de ideia no meio do caminho. Ele não vai mudar de ideia no meio do caminho. Ele não é como eu. Uau, nossa, eu não sabia que eu tinha isso no meu coração. Ele sabe de tudo. E ele disse, eu te amo. Isso significa, eu vou continuar te amando até o fim. Ele não vai mudar de ideia. E nós falamos nas primeiras aulas os 4 motivos pelos quais a gente tem que olhar essa segunda perspectiva. Estamos escuros, sim, mas somos belos e formosos diante de Deus. E eu quero repetir para você hoje, bem rapidamente, os 4 motivos pelos quais você é belo para Deus. Pelo qual você pode falar assim, sou formoso, sou amada, sou amado. E a primeira razão pela qual nós somos belos para Deus é porque nós recebemos dele o dom da justiça. Você vai ver em 2 Coríntios 5:21, você pode só anotar se você quiser. A palavra de Deus diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Então a primeira razão pela qual a gente é belo diante do Senhor é porque nós fomos feitos justiça de Deus. Jesus literalmente nos deu a sua justiça. No dia que você nasceu de novo, no dia que eu nasci de novo, nós recebemos esse dom da justiça como um presente gratuito. E nós somos belos porque nós somos justiça de Deus. A segunda razão pela qual nós somos belos, se você está anotando, anota aí. Nós somos amáveis diante do Senhor porque nós temos um espírito voluntário de obediência a Ele. Gente, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passou a trabalhar no nosso interior e passou a trabalhar em nós, gerando em nós um coração sincero e um desejo de dizer sim para Deus. Deixa eu te falar, o seu desejo de falar sim para o Senhor, o seu desejo de andar em santidade, o seu desejo de conhecer a Deus, de buscá-lo, de ler a palavra, esse desejo não vem de você. Não vem da carne, não vem do sangue, não foi o diabo que colocou esse desejo dentro de você, esse desejo vem do próprio Deus. É um desejo sincero que o Espírito coloca em nós de obedecer a Deus. Essa é a segunda razão pelo qual nós somos amáveis diante dele, porque Deus nos deu um espírito disposto e voluntário a obedecê-lo. Terceira razão pelo qual nós somos belos e amáveis diante do Senhor é porque a beleza está nos olhos de quem vê. A gente já falou sobre isso. Anota aí. Beleza está nos olhos de quem vê. Talvez se fosse uma outra pessoa olhando para o nosso estado de escuridão, essa outra pessoa não nos amaria. Mas como aquele que nos observa tem um coração de amor, um coração cheio de paixão, um coração cheio de ternura, cheio de amor, ele nos olha através dos olhos dele. E como a beleza está nos olhos de quem vê, nós somos belos diante de Deus por causa dos olhos dele. Porque através dos olhos de um Deus assim, cheio de amor, cheio de beleza, que nós nos tornamos amáveis e belos. Isso não é maravilhoso? E a quarta razão pela qual nós somos amáveis diante do Senhor é porque Deus vê o nosso destino eterno. O Senhor não vê quem você é apenas agora. Ele não vê só o hoje. Ele não vê só o estou escura. Mas ele vê o sou bela. Olha só. Deus, quando nos enxerga, e nós como corpo de Cristo, como noiva corporativa e também como indivíduos, Deus não nos vê apenas nesse momento de tempo. Ele nos vê através da lente de bilhões e bilhões de anos. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele não vê só o que está acontecendo agora. Ele vê tudo que nós somos e ele vê tudo que nós faremos diante dele. Ele vê uma imagem completa e ele vê o fim da corrida.
ele vê o fim da jornada, ele vê o nosso destino eterno, e é por isso que nós somos amáveis diante do Senhor. E para a gente clarificar, e para a gente exemplificar o estou escuro, mas sou belo, eu queria usar um personagem bíblico para pensar isso com você. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai ministrar você. E você vai ser transformado através da palavra do Senhor. Nós vamos ver através da vida de Pedro. Nós vamos ver esse apóstolo que começou aí o seu ministério na terra, a sua jornada, andando 3 anos e meio com Jesus. E nós vamos olhar ali para aqueles momentos que estão próximos da crucificação de Cristo. Então o texto que a gente vai ver está em Lucas, capítulo 22. Abre aí rapidinho, Lucas 22. Vamos usar Pedro para a gente entender um pouco mais essa linguagem, até do próprio Cântico dos Cânticos. Esse paradoxo da graça, gente, ele está espalhado por toda a Escritura. Mas como a gente está olhando para Cânticos, eu quero usar a vida de Pedro para a gente refletir sobre isso. 22, versículo 31. Então o Senhor Jesus disse: Simão, Simão, presta atenção nisso. Satanás pediu para peneirar você como trigo. Contudo, orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Portanto, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir à prisão e morrer do seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você dirá 3 vezes que não me conhece. Vai um pouquinho para frente nesse texto. Você vai ver Jesus ali no Monte das Oliveiras. Você vai ver ali Jesus no Getsemane, né? E você vai ver os apóstolos ou os discípulos dormindo. Vai comigo no versículo 45. Quando Jesus está ali, ele já tinha orado, né? Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos, Pedro estava entre eles, e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Bom, a gente está vendo aí em Lucas 22, 31, a gente está vendo o Senhor Jesus dizendo para Pedro assim: Pedro, Satanás pediu permissão para mim, para peneirar você como trigo. Pedro, Satanás quer testar você, até o âmago do seu ser. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas fica tranquilo, eu orei e eu pedi para o Pai, para sua fé não desfalecer. Agora, minha pergunta para você é a seguinte, meu irmão, minha irmã. Se você negar Jesus 3 vezes, isso já não significa que a sua fé desfaleceu? Se você negar o Senhor 3 vezes, isso já não significa que a sua fé vacilou? Pois é, Jesus sabia que Pedro ia tropeçar naquela mesma noite que eles estavam tendo aquela conversa. Então, lá no Getsemane, nesse último texto que a gente leu, Jesus dá a Pedro ali no jardim uma compreensão dessas 2 partes do coração de Pedro. Ele fala assim: Pedro, você sabe que você vai ser tentado e você vai me negar nessa noite. Pedro, eu tô te avisando isso. Fica ligado, Pedro, porque o seu espírito tá pronto. Presta atenção nisso. Mas a sua carne é fraca. Então veja, ele tá mostrando essas 2 partes do coração de Pedro. Pedro, o seu espírito tá pronto, mas a sua carne é fraca. Deixa eu te falar, uma das missões do Espírito Santo na vida do cristão é convencer a gente da nossa fraqueza ou da fraqueza da nossa carne. Sabe por quê? Para que a gente não passe a confiar na nossa carne, nem que a gente venha se orgulhar da nossa carne. Muita gente faz isso até mesmo na sua relação com Deus. Muita gente faz isso ao longo dos anos no ministério. O Senhor acaba usando essa pessoa para causar um impacto, para fazer coisas maravilhosas, para realizar coisas com Jesus. E as pessoas passam a se orgulhar disso na carne, como se fosse fruto da sua dedicação, como se fosse fruto da sua disciplina, da sua obediência incrível.
se orgulham da carne. E o Espírito Santo tem esse trabalho de nos convencer da nossa fraqueza da carne. Então Jesus diz: Pedro, a sua carne é fraca, cara. Não confia no teu coração, não confia na tua força, não confia no teu entendimento, não confia, porque a tua carne é fraca. Então a questão aqui, gente, na vida de Pedro e na ótica que a gente está olhando em Cântico dos Cânticos, é o que você, meu irmão, o que eu vou fazer quando a fraqueza da nossa carne ficar evidente? O que vai acontecer quando essa fraqueza vier à tona? Porque se nós realmente amamos o Senhor, ao descobrir o quão fraca a nossa carne é, isso se torna um escândalo para o nosso coração. A gente odeia isso. A gente odeia isso. Tanto é que Pedro diz para Jesus: imagina, eu não vou te negar de jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Mas Jesus diz para Pedro: quando você se converteu, quando você voltar para mim, fortalece os teus irmãos. Sabe o que o Senhor estava fazendo? Ele estava olhando para Pedro através da lente da vida de Pedro por completo. Ele não estava olhando só o período que Pedro ia negar o Senhor, mas ele estava vendo a imagem toda. E ele estava olhando para o coração de Pedro como um todo. Ele falava: Pedro, sua carne é fraca. Mas Pedro, você não sabe. Seu espírito está pronto. Então ele não está vendo só a parte do negar, mas ele está vendo o apóstolo que Pedro se tornaria. Entende? Se nós, irmãos, não entendemos como Jesus nos vê, se nós não entendemos o que Cristo fez na cruz por nós, quando a fraqueza da nossa carne vier à tona, nós vamos correr dele, ao invés de correr para ele. E é exatamente isso que o diabo quer. Ele quer que o nosso coração se feche quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente fraqueja. O diabo quer que a gente fique cheio de vergonha, quer que a gente fique paralisado ali com condenação, para que o nosso espírito se feche para Deus. E para que, embora a gente ame o Senhor, a gente não tenha mais confiança e passe a se sentir sujo. E deixa eu te falar uma coisa: se você se sente sujo, você vai viver como sujo. Pedro negou o Senhor. Pedro negou 3 vezes, do jeitinho que Jesus tinha falado. Pedro estava absolutamente dominado. Escuta isso que eu estou falando. Absolutamente dominado pela tristeza. Por aquele sentimento de vergonha, de traição do seu próprio coração consigo mesmo. Ele não tinha noção da fraqueza da carne dele. Ele falava: não, Jesus, eu não vou negar. E quando ele negou, essa frustração profunda do seu próprio coração, consigo mesmo, né? É com ele mesmo. A gente pode imaginar Pedro dizendo assim: cara, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Ele me avisou, não é possível. Agora minha vida acabou. Você consegue imaginar Pedro e os seus pensamentos? Putz, minha vida tá arruinada agora. Eu não tenho tudo que eu acreditei, tudo que eu fiz, tudo que eu andei com Jesus, tudo isso foi em vão. Esse era o sentimento de Pedro, porque ele não era capaz de enxergar com clareza o estou escuro. O que acontece com você quando você se depara com a fraqueza do seu próprio coração? Agora abre comigo aí em João 21. João 21 a gente vai ler o versículo 3. Diz assim: Simão Pedro, isso já depois, tá? Depois da morte de Jesus, depois, né, que ele tinha negado, diz assim: Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros discípulos. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Gente, por que Pedro está pescando aqui? Por que nós estamos vendo Pedro voltando para o barco? Pedro não está pescando por dinheiro, gente. É só 8 dias aqui na conta. São só 8 dias após a crucificação de Cristo. Pedro não está pescando por diversão. Ele não está pescando porque ele não tinha nada para fazer, porque ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. Pedro está trabalhando. É isso que você precisa entender aqui. Pedro está indo pescar porque ele está renunciando, presta atenção. Pedro está renunciando seu papel apostólico
e voltando para o negócio da família, voltando a fazer o que ele já conhecia, que era pescar. Isso significa que ele renunciou o seu coração diante de Deus nesse momento. Quando ele diz, eu vou pescar, ele está dizendo assim, parafraseando, eu amo o Senhor, eu amo Jesus, mas agora que eu neguei, que eu fraquejei, eu estou completamente desqualificado para servir o Senhor. Eu estou completamente desqualificado para servir Ele da maneira que Ele me comissionou nesses últimos 3 anos e meio. Jesus chamou Pedro para ser um apóstolo, um grande apóstolo, alguém cheio do poder e da revelação de Jesus Cristo, para ser uma testemunha para as nações. Mas ele dizia, depois dessa sua fraqueza, cara, eu não consigo suportar. Eu sou tão infiel, eu fui tão traidor que eu não consigo fazer isso novamente. Eu nunca, como é que eu vou saber, como é que eu vou ter certeza que eu vou ser constante de novo na presença de Jesus? Como é que eu vou saber que eu vou ser fiel de novo? Ele está tão ferido por causa do seu fracasso, ele está tão desapontado com ele mesmo por ter visto que a fraqueza, a crise da fraqueza dominou ele. Eu pergunto para você mais uma vez, o que acontece com você quando você descobre a fraqueza da sua carne? Sabe quando as pessoas falham, quando as pessoas fraquejam, muitas delas, à semelhança de Pedro, voltam a pescar. Muitas delas renunciam à sua visão ou à visão que Deus tinha para a vida delas. Elas preferem apenas se acomodar com uma visão menor em Deus. Não é que elas deixam de ser crentes, mas ao invés delas corresponderem ao texto de Hebreus que diz: ei, entre com confiança diante do trono da graça. Tem misericórdia, tem graça no dia chamado hoje. Entre diante do trono sabendo que à destra do Pai você tem um advogado, você tem um intercessor, você tem Jesus Cristo justo, o sumo sacerdote, que foi a propiciação. Ele pagou pelos pecados do mundo inteiro. Ao invés das pessoas se arrependerem e entrarem diante do trono, ao invés delas invocarem o Espírito Santo, pedindo graça, santificação, pedindo para que Ele as limpe, elas desistem da batalha. Elas desistem do chamado de Deus na vida delas, ou elas se acomodam com menos. Quantas pessoas você já viu assim? Porque se depararam com a fraqueza da sua própria carne. Elas até continuam amando o Senhor, mas agora elas são só frequentadores de igreja. Quando elas ouvem falar de missões, ao invés delas se entenderem como testemunhas e como alguém incluído na grande comissão que precisa fazer discípulos de todas as nações, ao invés de fazer missões, elas simplesmente dão um dinheirinho ali para missões, porque alguém vai fazer aquele trabalho de maneira mais fiel. Ao invés delas orarem por alguém que precisa de cura, elas falam, vai lá na minha igreja, o meu pastor lá ora por cura e às vezes Jesus cura algumas pessoas. Ao invés delas amarem o Senhor com intensidade, elas preferem viver uma vida de pescador, quando elas foram chamadas para um apostolado. Esse é o poder que a decepção ou o engano do nosso coração tem. Quando a gente não tem dimensão da parte escura e da fraqueza que há na nossa carne. Só que o perdão e a graça e a redenção, elas estão disponíveis hoje. Eu tô falando com você que tá aqui comigo ao vivo. Ela tá disponível agora mesmo. E com poder sobrenatural do Espírito, para que você seja despido da velha vida, despido dos desejos e das motivações enganosas do seu coração. E o Espírito Santo quer te empoderar para viver uma vida onde você sabe que você é belo diante do Senhor. Sabe, em João 21, onde a gente leu, Jesus vai encontrar Pedro ali, logo depois da pesca. Ele passa a noite inteira tentando pescar, não pesca nada. É quase que um remontar da primeira cena, onde Jesus encontrou Pedro para chamar ele ao ministério. Jesus vai se encontrar com ele após esse incidente da pesca, na praia ali. E você conhece o texto, eu não vou ler o texto todo, mas você sabe que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes seguidas. Quantas vezes Pedro negou o Senhor? 3 vezes. Então, 3 vezes o Senhor vai perguntar uma pergunta para Pedro e ele diz assim: Pedro, você me ama? E sabe, quando Jesus diz a primeira vez, Pedro, você me ama? Ele não tá apontando para os discípulos e falando assim, você me ama mais do que esses me amam?
Deixa eu te falar. Ele está, de repente, diante daquela fogueira com os peixes. E ele está olhando para os peixes. Eu quero que você imagine isso. Jesus olhando para os peixes. E falando para Pedro assim: Pedro, você me ama. Você me ama mais do que a esses. É isso que o texto diz em João 21:15. Você me ama mais do que a esses. Cara, eu consigo imaginar Pedro falando assim: Jesus, tá de brincadeira comigo. Jesus, eu te neguei 3 vezes. Eu posso dizer para você: não, eu acho que eu não te amo. Ele aponta. Imagine comigo, Jesus apontando: você me ama mais do que a esses. Você me ama, Pedro, o suficiente para enfrentar a sua falha. Pedro, você me ama o suficiente para enfrentar a sua fraqueza e confiar em mim para te sustentar, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua falha. Você confia em mim, Pedro? Essa é a pergunta, gente. Essa pergunta é crucial. Você me ama mais do que a esses? Você me ama o suficiente para desistir de achar uma zona de conforto para você pescando? Ou você vai confiar em mim, Pedro, mesmo na sua fraqueza, para eu segurar o seu coração, para eu estar com você, para eu te perdoar, para eu te amar, para eu não virar as costas para você, mesmo no seu sentimento de incapacidade de falha? Você vai desistir de pescar? Você vai abrir mão da sua zona de conforto e vai confiar em mim no meio da sua fraqueza? Sabe, muitos crentes prefeririam apenas se retrair, se esconder, voltar para o conhecido do que confiar no Senhor. Porque essa pergunta de Jesus, você me ama? É um confronto que te coloca num lugar tão vulnerável. Nosso coração, quando a gente falha e o Senhor pergunta, você me ama? O nosso coração está completamente vulnerável e aberto. E aí a gente pensa, cara, e se o Senhor não me amar mais da mesma forma por causa do que eu fiz? E se o Senhor não andar mais comigo do jeito que costumava andar por causa da forma como eu neguei? E se não for mais igual? Entende? Isso nos coloca num lugar de vulnerabilidade tão grande. Mas Jesus continua perguntando, Pedro, você me ama mais do que a esses? Mais do que a esses? Do que esses peixes que estão aqui? Você confia em mim, Pedro? Que mesmo você tenha me negado 3 vezes, eu sou suficiente para sustentar a sua vida e para continuar te amando, mesmo na sua fraqueza. Você confia que eu tenho poder para te restaurar num novo nível, Pedro? E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Mas Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E eu posso imaginar Pedro pensando, cara, que pergunta incômoda. Eu falhei. Você sabe disso, Jesus. Eu sei disso. Eu sei do tamanho da minha falha. Você sabe que eu sei do tamanho da minha falha. Por que você está perguntando se eu te amo? Por que você está fazendo isso comigo? Você me ama. Jesus continua perguntando para ele. Ai, gente, pensa comigo no sentimento de Pedro. Acho que Pedro devia pensar assim, cara, eu sou hipócrita. Eu sou um hipócrita. Jesus quer que eu diga que eu amo ele, mas eu sei o que eu fiz. Jesus continua, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, é isso que o texto diz. O Senhor sabe que eu te amo. Você consegue imaginar Jesus falando assim, Pedro, fala mais alto que eu não consegui ouvir. Foi tão pra dentro esse sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Fala um pouquinho mais alto. E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, é claro que eu te amo. É como se Jesus estivesse falando assim, Pedro, olha nos meus olhos. Olha para o meu rosto. Responde para mim. Imagina, Pedro. Eu quero que você visualize a cena de alguém que se deparou com a escuridão e com a fraqueza do seu próprio coração e que tinha certeza que não ia negar Jesus. É como se ele estivesse dizendo, Jesus, como é que eu posso olhar nos seus olhos? Como é que eu posso dizer agora, Senhor, eu te amo, sendo que você me avisou que eu ia te negar, sendo que você avisou que isso ia acontecer. E olha o que eu fiz com você uma semana atrás, eu te deixei sozinho, na cruz, morrendo. E Jesus continua insistindo, Pedro, você me ama?
Em João 21:17, você está acompanhando aí na sua Bíblia? Você vai ver que pela terceira vez Jesus diz: Simão, você me ama. E aí eu imagino que Pedro tenha ficado aflito. Porque Pedro, triste, ele responde: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe todas as coisas e tu sabes que eu te amo. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, lembra 8 dias atrás? A gente estava ali no jardim e eu disse para você que você tinha um espírito pronto, mas uma carne fraca. Lembra, Pedro, que eu falei para você dessas duas partes do seu coração? Consigo imaginar Pedro falando: eu lembro, Senhor. Você não acreditou em mim, Pedro, que a sua carne era fraca, não é? E Pedro podia responder para Jesus: não, eu não acreditei, eu achei que eu ia dar conta. Eu achei que realmente eu não ia negar o Senhor. E Jesus estava falando para Pedro: Pedro, você tinha uma carne fraca. Eu estava certo. Você não acreditou. Mas você tinha uma parte de você, uma parte do seu coração que estava escura, uma parte que estava fraca. Mas eu quero falar para você agora com essa pergunta, Pedro, sobre a outra parte do seu coração. E eu também estava certo sobre a outra parte do seu coração. Você consegue imaginar Jesus falando isso? Pedro, eu não estava certo apenas sobre a parte que eu disse para você que a sua carne era fraca. Pedro, eu também estava certo quando eu disse para você que o seu espírito está pronto. Pedro, eu disse que o seu espírito é um espírito disposto, voluntário, disponível. Pedro, antes de você responder qualquer coisa, eu vi o seu espírito. Imagine Jesus comunicando isso. Eu vi o sim, Pedro, no seu espírito, muito antes de nós nos encontrarmos aquele primeiro dia no barco. Eu vi o sim no seu espírito, antes de você me negar, antes de você falhar. Eu vejo sim no seu espírito, mesmo agora, quando você está com vergonha, porque você falhou, porque você negou. Eu vejo sim no seu espírito. Entende? Jesus consegue ver essas duas partes do nosso coração. A parte da carne fraca, mas a parte do espírito disposto. Talvez Pedro diga: Senhor, mas eu falhei. Senhor, mas eu pequei. E Jesus diz: tudo bem. Você vê agora, Pedro, que a sua carne era fraca. Você consegue ver agora que você não podia confiar no seu próprio coração. Você está vendo isso com clareza, Pedro. Mas eu também vejo o seu espírito pronto. Eu também vejo o seu espírito disponível. Eu também vejo sim no seu coração. Então, Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Todas as coisas. E, gente, eu quero que você preste atenção nessa declaração que está em João 21:17. Tu sabes todas as coisas. Sabe o que Jesus está, ou que Pedro está dizendo ali, naquela cena para Jesus? Você sabe a minha fraqueza, mas você também sabe que eu te amo. Em outras palavras, você não sabe apenas que eu falhei, mas você conhece a minha disposição e o meu espírito em obedecer. Você conhece os movimentos do meu coração. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes tudo sobre mim. E sabe, eu posso imaginar Jesus dizendo: Pedro, você entendeu agora? Você entendeu agora, Pedro? Veja, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Então, o Senhor pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama? Para Pedro perceber o que é verdade sobre o seu próprio coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não estava perguntando para Pedro se Pedro amava ele, porque Jesus precisava saber a resposta. Jesus é Deus. Jesus sabe de todas as coisas e você pode ver o próprio Pedro falando para Jesus: Jesus, tu sabes de todas as coisas. Então Jesus não está fazendo a pergunta por causa de Jesus. Presta atenção nisso. Quando Deus faz uma pergunta para você, Deus não está perguntando por causa dele. Ele está perguntando por causa de você. Porque a resposta a essa pergunta vai trazer informações para a pessoa com quem Deus está falando. Então Deus está perguntando para Pedro em benefício do próprio Pedro. O problema não era que Jesus não sabia que Pedro ia falhar ou que Jesus não sabia que Pedro o amava. O problema é que Pedro não sabia o quanto a sua carne era fraca,
Mas Pedro também não sabia o quanto ele tinha um espírito pronto e o quanto ele amava o Senhor. E por isso Jesus por 3 vezes insiste com Pedro. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Para que o próprio Pedro pudesse ver, além das 3 vezes que ele negou, que ele pudesse ver o quanto o espírito dele estava pronto e o quanto ele amava o Senhor. Gente, o problema de Pedro é que ele passou por essa negação e ele não cria mais que ele amava o Senhor da mesma maneira. Então, 3 vezes é repetição. E quando isso acontece na Escritura, é porque Deus está quebrando ali. Ele está inculcando. Sabe o que Jesus está fazendo ali com Pedro? Ele está quebrando o poder da vergonha, o poder da acusação, o poder da condenação. Ele está restaurando Pedro de volta para um lugar, ou para o mesmo lugar de relacionamento e de confiança que ele tinha antes de falhar, antes de ver a fraqueza da sua própria carne. Amados e amadas nessa manhã que estão aqui comigo, escute o Espírito Santo falando isso com você. É a mesma coisa que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. É a mesma coisa que Deus está gritando com a gente através desse estudo de Cântico dos Cânticos, Cânticos 1:5. Nós somos escuros. A nossa carne é fraca, a sua carne foi fraca. Talvez você tenha falhado com o Senhor. E isso produz humildade, humilhação, produz pobreza de espírito no nosso coração. E quanto mais nós vemos isso, mais humildade nós temos. Mas isso não é a verdade completa sobre nós. Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. E eu quero que você diga isso hoje, aqui diante do Senhor em oração. Senhor, tu sabes tudo sobre mim. Tu sabes todas as coisas na minha vida. Não tem nada que eu fiz, nenhuma falha que eu cometi que o Senhor não tenha visto. Você não conhece só metade da minha vida ou metade das coisas sobre mim. Você conhece toda a verdade sobre mim. E você sabe sim que eu estou escura, mas você sabe que eu também sou bela. Senhor, você vê um espírito disposto no meu coração. Você vê no meu coração uma disposição colocada pelo Espírito Santo em me arrepender, em voltar ao caminho. Nós estamos diante do Senhor nessa manhã dizendo: Senhor, nosso espírito está pronto, mas nossa carne é fraca. Nós reconhecemos, nós dizemos: eu sou escura no meu coração, mas eu sou amável diante do Senhor. Você é escuro no seu coração, mas você é belo diante do Senhor. Nós conhecemos o nosso pecado, mas muito mais que o nosso pecado, nós conhecemos o seu amor, Jesus. E nós sabemos que você nos ama e que você sabe todas as coisas sobre nós e continua nos amando. E por isso nós podemos te amar de volta. Sabe, nós pensamos que porque o nosso amor é fraco, presta atenção nisso. Nós pensamos que o nosso amor, por ser fraco, nós pensamos que ele é falso. Amor imaturo, amor fraco não é amor falso. É só um amor imaturo. O amor de Pedro, 8 dias depois da sua negação, depois da sua falha, depois da sua fraqueza, o amor de Pedro, 8 dias depois da pior cena da sua vida, ainda era um amor real. Não era um amor maduro, mas ele se tornaria um amor maduro. E é por isso que Jesus não desistiu dele. Era um amor real. Não bastava, gente, ali, presta atenção nisso, apenas Pedro saber que Jesus o amava, que Deus o amava, que Deus o perdoava, mas Pedro também precisou saber ou acreditar que ele mesmo amava o Senhor, apesar daquela sua falha, da sua fraqueza. Então Jesus está ali, restaurando a confiança no coração de Pedro, a confiança do seu próprio amor por Deus. E isso faz parte da nossa vida e precisa fazer parte da nossa confissão de amor pelo Senhor. Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. É crucial que a gente não fique apenas dizendo: Senhor, eu falhei, eu neguei, eu errei. Nós precisamos ir para um segundo nível. Senhor, eu me arrependo e tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E você sabe que a minha carne fraquejou, falhou, e você sabe que eu confiei demais no meu braço, e agora eu vejo o quanto meu coração é enganoso, o quanto meu coração é desesperadamente corrupto, mas você também sabe
que o meu espírito, através do Espírito Santo, está disposto e pronto a deixar o pecado, a abandonar a minha falha e começar mais uma vez uma vida de amor intenso com o Senhor. Sabe, falar a verdade sobre a nossa falha, mas falar a verdade sobre o nosso amor por Deus e de Deus sobre nós é o que quebra o poder da vergonha, da condenação e o que nos leva de volta a um relacionamento íntimo e cheio de confiança com o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que existem pessoas aqui conosco nessa live que, como eu, um dia já subestimaram, essa é a palavra, o poder da escuridão do nosso coração. O poder da fraqueza que há em nós e na nossa carne. Talvez você já tenha subestimado o poder da escuridão no seu coração. Talvez você já tenha pensado assim, eu sou crente, filho de crente, sempre fui crente. Talvez eu nunca bebi, fumei, nunca fui na balada, não fiz sexo antes do casamento. Tantas coisas, né? E você não percebeu o quão enganoso era o seu coração. E talvez você entrou numa crise de fraqueza. Você falhou miseravelmente. E talvez você está cheio de condenação e de culpa no seu coração. Talvez você está se sentindo indigno, se sentindo sujo e lidando com a vergonha. E eu quero hoje que você escute. Como Jesus falou com Pedro, quero que você escute o Espírito Santo falando para você. Você me ama. Você me ama. Você me ama. Responda para o Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu menosprezei o poder da fraqueza da minha carne, mas tu sabes também que eu tenho um espírito disposto. É momento de nos arrependermos dos nossos pecados. É momento de confiarmos na graça, de confiarmos no poder do Espírito Santo para nos dar uma nova vida. E para que você passe a se ver como belo diante do Senhor. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, no nome de Jesus, quero colocar os meus irmãos diante do Senhor. Quero colocar a minha vida diante do Senhor. E quero te agradecer, porque você sabe todas as coisas. E você sabe que nós te amamos. Obrigado por não desistir de nós. Mesmo quando a nossa carne é fraca. Mesmo quando a gente falha e a gente nega. Mesmo quando a gente está cheio de vergonha, de culpa, de condenação e de medo. Você vem dizendo, eu conheço você. Eu sei que você me ama. Eu sei que seu espírito está disposto. E, Senhor, eu quero decidir orar por arrependimento. Espírito Santo, onde houver uma pessoa junto comigo, ouvindo, aprendendo nessa aula. Senhor, eu quero pedir pelo dom do arrependimento, Senhor. Eu quero pedir por uma clareza maior da escuridão do nosso coração, para que a gente não seja mais enganado, para que a gente não confie na nossa carne, na nossa própria força, na nossa própria disciplina. Mas, Senhor, que a gente possa saber que nós somos amáveis diante do Senhor, que nós somos belos diante do Senhor e que nós te amamos, Senhor. Nós queremos te amar melhor e mais. Senhor, cura o nosso coração, lava-nos nessa manhã, nos inunda de graça, de perdão e de amor, restaura a nossa comunhão, tira a gente dos barcos de pesca que a gente entrou e nos leva para uma jornada contigo, um lugar onde nunca deveríamos ter saído. Eu abençoo os meus irmãos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a aula número 10. Tchau.